Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz de Amor. Hoje vamos falar de paz, da paz que Jesus apresenta a cada um de nós. Mas antes, vamos fazer uma prece. Você já colocou o copo de água para a fluidificação, para o tratamento? Vai lá, dá tempo. Vamos começar a prece. Feche os olhos. Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, a tua mão, o teu manto de luz de mansidão, de energia pura e vibrante. Dá-nos paz neste instante em que abrimos nosso coração. Senta conosco, Senhor Jesus, dá-nos novamente o beneplácito da tua luz. Ensina-nos a rezar, a caminhar, a nos comportar. Sede conosco, hoje e sempre, que assim seja. Pois bem, está no livro de João, capítulo 20, versículo 21, a seguinte passagem. E Jesus disse-lhes: a paz vos dou, paz seja convosco. Bonito. Mas, qual é o contexto dessa história? Jesus estava falando com quem? Estava desejando paz para quem? O que estava acontecendo naquele momento? Jesus acabara de adentrar o recinto onde estavam os discípulos, seus apóstolos. Eles estavam ali naquele ambiente, escondidos, para não ser presos, para não serem perseguidos. Na madrugada daquele mesmo dia, Maria Madalena, ainda bem cedinho, de madrugada, no escuro ainda, foi até o sepulcro para terminar de fazer o embalsamamento do corpo de Jesus logo após a crucificação. Eles haviam começado a fazer isso na sexta-feira, o que hoje a gente conhece como Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Entretanto, como já ia dar o anoitecer, e para os judeus daquela época, quando o sol se punha na sexta-feira, já começava o sábado, e no sábado não se podia trabalhar, não se podia fazer nada, nem embalsamar os corpos, que era o tratamento que se dava aos corpos para serem enterrados. Jesus, crucificado, expira na cruz, é retirado, levado ao sepulcro emprestado de José de Arimateia, mas as mulheres que faziam esse tipo de trabalho não tiveram tempo na sexta-feira. Passado todo o sábado, e logo no primeiro dia, no domingo então, na madrugada, Maria de Madalena vai, com óleos e panos, concluir o trabalho iniciado anteriormente. E ela ia de madrugada, sozinha. Certamente os seus pensamentos estavam entristecidos. Ela chega à porta do Santo Sepulcro e não havia ninguém. À porta, uma grande pedra que lhe servia de porta havia sido jogada. Ela adentra o Santo Sepulcro e vê dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés do local onde haviam colocado o corpo de Jesus. Ela começa a chorar e afirma: roubaram o corpo do meu mestre. Começa a chorar, como havia dito. E os anjos, dois espíritos de luz, todos brancos, alvinetentes, perguntam para ela: por que choras, mulher? Por que choras por quem ainda está vivo?
E Maria Madalena, chorando, ouve uma outra voz. Por que choras, mulher? E ela fica tomada de espanto e se vira e vê ali Jesus de pé à sua frente. Ela vai para tentar abraçá-lo, para tocá-lo, e Jesus disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai e anuncia que eu estou vivo. Pois bem, isso era na madrugada. Maria Madalena, ela começa o seu dia logo pela manhã, logo de madrugada, com essa notícia, que Jesus havia vencido a morte. À tarde daquele dia, ela consegue chegar onde estavam escondidos os apóstolos e diz a eles que Jesus voltou. Certamente alguns ali não acreditaram nela. Certamente desdenharam dela, achando que ela estava com a fé combalida. Porque Maria Madalena, e a gente precisa entender, uma mulher de posses, uma mulher independente, que era criticada ao seu tempo, porque o papel da mulher era servir o seu marido. Maria Madalena estava fora desse lugar comum. E por isso ela era mal vista pelos homens daquela época. Inclusive, se a gente for ler a Boa Nova de Humberto de Campos, vamos perceber que os próprios apóstolos olhavam ela com certa reserva. Pois bem, nessa tarde desse dia, Jesus adentra aquele recinto. Todos estavam lá, menos, claro, Judas Iscariotes e Tomé. Judas porque havia se suicidado. E Tomé estava em outro lugar. E Jesus adentra e ele diz essas palavras: paz esteja convosco. Dessa maneira, mansa e humildemente, Jesus chega como o grande vitorioso. E os discípulos exaltam de alegria, estupefatos, custando para acreditar. Paz esteja convosco. Vamos fazer um intervalo. Quem começou o dia melhor? Os apóstolos, que estavam escondidos com medo de serem presos, ou Maria de Madalena, que mesmo correndo o risco de ser presa, ser recriminada, sofrer algum tipo de violência, vai no escuro da madrugada ao encontro do Cristo, achando o Cristo morto, sepultado. Mas ela vai em busca do Cristo e encontra um Cristo redivivo, luminescente. E ela certamente passa aquele dia maravilhoso, até o entardecer. E os apóstolos passam esse mesmo tempo sofrendo. Por que os apóstolos não foram também de madrugada fazer o trabalho que Maria estava disposta a fazer, ajudar no embalsamamento? Ora, porque não era o trabalho deles, era o trabalho de mulher. E eles não desceram do seu orgulho, não foram humildes suficientemente. Esqueceram que poucos dias antes, Jesus, no pequeno cenáculo onde fizeram a última ceia, havia lavado os pés de todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos, numa evidente demonstração de humildade. Quem perdeu? Eles que ficaram amedrontados, sofrendo, enquanto Cristo se anunciava para Maria. E Maria passou um dia maravilhoso e eles sofrendo. Uma outra informação. Por que Jesus não aceita o toque de Maria?
logo de madrugada. E ele diz: não me toques porque não subi ao Pai. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus expira no alto da cruz, ele é retirado, o seu corpo é colocado no Santo Sepulcro, Jesus vai até o umbral cuidar do seu amigo Judas Iscariotes, que havia se suicidado, que não havia entendido o seu evangelho, que havia entregado ele aos oficiais do Sinédrio, para que Jesus se rebelasse quando fosse preso e eles pudessem iniciar uma revolta armada, estabelecer um governo de judeus e colocar Jesus como o grande chefe, o grande rei desse reino. Judas não havia entendido que o reino a que Jesus se referia era um reino íntimo, interior, construído por cada um de nós, a partir do perdão, da humildade, da reforma íntima. E por consequência, tudo o resto seria melhor. Cada um melhorando a si mesmo ajuda a melhorar o mundo todo. Jesus havia ido até o umbral cuidar de Judas, que estava em estrondoso sofrimento. Ele vai, ministra ali passes. Isso está no livro A Boa Nova, do Humberto de Campos. Ministra passes e Judas adormece. Seria resgatado por Maria, mãe de Jesus. Muitos anos depois, quando Maria desencarna, e a primeira coisa que faz, Maria, mãe de Jesus, vai até os Jogos Romanos, onde os cristãos estavam sendo devorados pelas feras, vai até as arenas romanas. E depois disso, desce aos umbral e recolhe Judas e leva Judas para tratamento. Então Jesus, a primeira coisa que faz foi perdoar Judas, cuidar do amigo que não havia entendido a sua mensagem. Jesus aparece para Maria de Madalena, a sua serva em amor. Não serva para o trabalho, mas a sua discípula, a sua apóstola. Aparece para ela, porque ela logo de madrugada foi procurá-lo. E nós vamos passar as madrugadas escondidos para encontrar Jesus muito tarde? Ou vamos dar os primeiros passos ainda na escuridão da madrugada e irmos ao encontro de Jesus, não importa a situação? Ela não foi se encontrar com Jesus vitorioso, ela não foi se encontrar com Jesus poderoso, ela foi se encontrar com Jesus derrotado, crucificado, sepultado. Mas ela foi atrás desse Jesus, sem esperar nada, nenhuma recompensa, sem esperar absolutamente nada. E é isso que Jesus nos preconiza, que nós façamos a caridade, principalmente aqueles que nada podem nos retribuir. Quantas madrugadas nós estaremos escondidos dos primeiros raios de luz do Evangelho do Cristo? Quantas vezes ficaremos escondidos para não sermos punidos por acreditar em Jesus? Essa é a paz que Jesus nos oferece. A paz da construção íntima de um reino imaterial, que nas palavras de Jesus não está aqui nem acolá, mas dentro de cada um de nós. O reino de Deus, preconizado por Jesus, é um reino de amor, de humildade, de perdão, de caridade. É quando as pessoas saem aos primeiros albores da aurora, do raio
do dia para fazer o trabalho. Às vezes a gente fica com medo dos problemas da vida. Às vezes a gente fica no que eu chamo de cegueira situacional. Quando a gente está tão envolvido nos nossos problemas que a gente não vê solução. Qual a sugestão do Cristo? Levanta cedo. Levanta cedo e faça alguma coisa. Faça a caridade. Vá ajudar alguém que precisa da sua ajuda. Se não resolver o problema, pelo menos você ajudou alguém. Se não resolver o problema, pelo menos você ocupou o seu tempo sem pré-ocupações, sem sofrimentos antecipados. Jesus faz o convite. A paz esteja convosco. Mas não é uma paz de quem se esconde. É uma paz de Maria Madalena, que saiu sozinha na escuridão naquela madrugada, sabendo que poderia ser presa, perseguida, para fazer um trabalho de ajudar Jesus. Jesus ainda precisa de ajuda. Cada vez que você ouve alguém, cada vez que você olha nos olhos de alguém e escuta a pessoa, está ajudando Jesus. Cada vez que você acolhe alguém, está ajudando Jesus. Cada vez que você doa uma cesta básica, está ajudando Jesus. Cada vez que você faz uma prece por alguém, está ajudando Jesus. Essa é a paz do Cristo. Uma paz laborativa, colaborativa, do trabalho, da caridade. A paz de Jesus não é uma paz de contemplação, embora a contemplação seja algo importante para que a gente possa refletir no nosso papel, mas a paz de Jesus é uma paz operativa, é uma paz de movimentação, de ir ao encontro daquele que está caído, daquele que está preso, daquele que está hospitalizado, daquele que está internado num sanatório, num abrigo, num asilo. A paz de Jesus é a paz do companheirismo, da empatia. E isso, invariavelmente, precisa começar aonde? Dentro da nossa casa. Porque Jesus manda amar ao próximo. Geralmente o próximo mora com a gente, não é verdade? Mas se você fala para mim, eu moro sozinho, sozinha. Tem um pet, um cachorrinho, um gato, ele é o próximo. Tem uma planta, é um ser vivo, é o próximo. Não tem ninguém? Tem teu anjo de guarda, teus familiares espirituais que te visitam. Então faça uma prece. Doa do teu carinho, das tuas energias, da tua vibração, para que a espiritualidade possa melhorar esse planeta. Então, essa paz é a construção de um reino dos céus que mora em cada coração e que se importa com o outro e que se importa com aquele que divide o ambiente com você. É para isso que serve o Evangelho de Jesus, para fazer com que a gente se movimente, que nós acordemos cedo, que caminhemos pelas madrugadas da vida e façamos aquilo que a gente precisa fazer, ajudar Jesus a melhorar este mundo. Tudo bem? Fique com essas palavras, com essas reflexões e uma boa madrugada para todos nós. Que seja de muito trabalho e disposição. Tá bom? Fica com Deus. Até mais.